para a glória do Senhor ser trazida sobre nós hoje através do ministério da palavra. E esta semana passada foi como se eu não estivesse me sentindo bem. Não exatamente dizer que não estava me sentindo bem, foi um teste que tive de fazer, uns testes físicos, e foi isso que vocês ficaram sabendo que eu estive no hospital. Foi porque eu fui lá para não ter de ficar atravessando o rio. Faz-se um teste do aparelho digestivo superior e do aparelho digestivo inferior. E eles têm que, de tantos em tantos minutos, eles têm que voltar e tirar uma nova radiografia. Mas é para fazermos os testes se fizermos missões no estrangeiro a cada 6 meses. Acho que o irmão Roberts e os outros fazem seus testes a cada 6 meses. Mas já fazia 4 anos que eu não fazia um. O problema é que não gosto daquele óleo de rícino. Essa é a única coisa. E dizem que não há nenhuma outra coisa que possam dar no lugar. Assim que senti-me mal mesmo quando me deram essa coisa. Vocês sabem, eu já lhes disse na história da minha vida como que isso me faz sentir mal mesmo. E simplesmente detesto tomar essa coisa. E eu disse para o meu bondoso médico e amigo se não existe outra coisa. E ele disse, acho que não, irmão Branham. Quando aquela senhora entrou ali, parecia, talvez eu esteja exagerando, mas parecia um quarto de um galão. Ele estava, nunca vi tanto, só tapa o nariz e tenho enjoo. Mas finalmente consegui engolir. Mas agora, em toda a aprovação e tudo que passei, quero agradecer ao Senhor por um exame perfeito. Passei 100%. Posso ir a qualquer lugar do mundo que eu queira ir. Perguntei para os médicos, que eram 3 dos melhores especialistas que eu suponho em Louisville. Perguntei-lhes, disse, já estou incapacitado, pelo menos uns 10%. Disseram, o senhor não tem um pingo de incapacidade. Disseram, o senhor está com saúde perfeita em todos os aspectos. E eu estou tão grato a Deus, de quem poderia vir a não ser de nosso Pai Celestial. Veja, ou estar desse jeito. E ele disse, todos os seus testes mostram aí que está jovem. Ele disse, suas células sanguíneas nem ainda começaram a se deteriorar ou nada. Ele disse, o senhor está em forma muito boa, irmão Branham. E eu disse, bem, fico muito contente. E eu tive o privilégio de conversar, testemunhar para cada enfermeira daquele hospital e cada médico para o reino de Deus. E um determinado médico, acho que ele deve estar aqui esta manhã, e eu fico contente de saber que ainda existem homens bons neste mundo, homens de verdade, homens que 5 dias me fizeram passar por exames físicos, que provavelmente custariam 200 ou 300 dólares cada. Quando cheguei ao fim, eles disseram, esta é a nossa contribuição para a obra do Senhor, que o Senhor está fazendo. Está vendo? Sim, nem mesmo disseram, ora, o Senhor nos deixa envergonhados só de perguntar se nos deve algo. Disse, só as suas orações por nós. E por dentro, disseram, encontramos uma coisa emocional que não podemos entender. E eu disse, bem, não parece ser... Ele disse, por fora o senhor não é nervoso ou agitado, mas... Disse, por dentro há uma emoção que não podemos entender. Eu disse, se o senhor sentar aqui um momentinho, eu lhe contarei. E comecei a falar sobre visões. Isso foi um outro campo para eles. Não conheciam nada a respeito. Contei-lhes sobre a Bíblia, então lhes contei sobre a visão que o Senhor me deu outro dia, e choraram como criança. Simplesmente ficaram ali e choraram. Eu disse, espero que não me considerem ser um excêntrico religioso ou algo assim. Um deles disse, de jeito nenhum, irmão Branham, creio nisso de todo o coração. Ele disse, mas só quero dizer uma coisa. Não se vá à escola para aprender essas coisas, disse. Eu creio que elas vêm do Deus Todo-Poderoso. E foram 3 dos médicos de destaque em Louisville, os melhores que eles tinham. E assim que fiquei tão contente por causa disso,
e saber que talvez o Senhor permitiu plantar semente por ali. Cada enfermeira, conversei com elas. Elas, certa manhã, ao sair da sala de radiografia, eu olhei para uma pobre velha. Ela estava tão doente. Eu fui me aproximando até chegar a ela. Achei que talvez ela fosse morrer. Eu disse: quero fazer-lhe uma pergunta, irmã. Ela disse: sim, senhor. Eu disse: a senhora é cristã? E ela disse: pertenço a certa igreja. Eu disse: eu quero deixar isso um pouquinho mais claro. Eu disse: eu quero saber se a senhora é cristã, realmente cristã. Que se passar deste mar da vida para outra terra, a senhora o ama. Eu disse: a senhora seria realmente salva? E ela disse: sim, senhor, seria. E eu disse: então, Deus abençoe a senhora. Não importa em que direção o vento sopre, estará bem então, contanto que siga assim. E se andarmos por aí, ainda resta muita gente boa no mundo. Agora, hoje, eu vim com uma visão que contarei para vocês daqui a pouquinho. E gostaria de falar primeiro um pouco sobre a palavra, porque creio que a palavra é muito essencial, o que é mais essencial agora. E fico contente de ver Charlie Cox e o irmão, meu amigo ali de pé, juntos. Irmão, não consigo lembrar, Jeffries, não consigo lembrar seu nome. Muitos dos outros preciosos irmãos, vocês, da Geórgia, de várias partes do país, meu velho amigo Bill, sentado aqui, creio que é esta manhã, e muitos, e o irmão ali da Geórgia, o pessoal que me deu este terno, sabem de uma coisa? Este é um dos melhores ternos que já usei. Sinto-me muito bem com ele, muito bom mesmo. E vocês significam tanto para mim. Quando eu lhes contar o que aconteceu nesses dias que se passaram comigo, vocês verão por quê. Penso que isso significa tanto para mim. Agora, acho que, querendo o Senhor, quero batalhar como nunca em minha vida, porque fiquei sabendo agora que claro, eu poderia morrer hoje, eu não sei. Meus eletrocardiogramas e tudo mais, 16 tipos diferentes de radiografias. Sim, um exame físico completo apontou que estava tão normal como qualquer pessoa poderia estar, um ser humano na Terra, assim que fico agradecido por isso. Mas todas as coisas, até mesmo tudo isso, e tanto quanto estou agradecido e grato a Deus como estou, eu creio que Ele, mesmo assim, me faz continuar a serviço dele. Não foi o que Ele me mostrou um pouco antes disso? Veja, simplesmente me deixou tão contente. Agora, acho que hoje à noite está bem quanto ao Senhor. O nosso precioso irmão é um homem que não é egoísta mesmo. É o irmão Neville. E se qualquer um de vocês esteve aqui no domingo passado e ouviu aquela mensagem maravilhosa que ele trouxe sobre a botija de azeite, foi fora uma das mensagens mais salientes que já ouvi que o irmão Neville trouxe pelo Espírito Santo domingo passado para este pequeno rebanho de ovelhas que Deus ajuntou. E se não tiver problema, for do agrado do Senhor e com o irmão Neville e a igreja, eu quero falar novamente esta noite e iniciar uma série de, digamos, segunda-feira à noite, quero dizer, domingo à noite e quarta-feira à noite, e no domingo que vem, uma série do que eu estudei. Eu não teria de ficar lá no hospital, mas foram tão bons comigo, me deram o quarto por mais ou menos um terço do preço, e então simplesmente levei minhas Bíblias, meus livros, e levei a cama e sentei-me confortavelmente ali, e estava com todas as minhas Bíblias e coisas por todo lado. E realmente aproveitei, até que trouxeram aquele óleo de rícino ali. Meu proveito cessou na mesma hora. Foi meu fim, então. Mas, irmão Pat, senti-me mal de verdade. Aquela coisa, não suporto, mas eu estava aproveitando até os primeiros 3 ou 4 dias. E estava aproveitando. E eu estava estudando no livro de Efésios, aquela colocação da igreja, e acho que é uma bela coisa. E se você... Agora, se você tem uma igreja que frequenta, vá ficar no seu posto de dever. Mas se não tiver igreja e quiser voltar hoje à noite e quarta-feira à noite,
e domingo à noite. Eu gostaria de tomar hoje à noite o primeiro livro de Efésios e quarta-feira à noite o capítulo 2 de Efésios e domingo que vem o capítulo 3 de Efésios para colocar a igreja em ordem. Vocês sabem o que quero dizer? É a colocação dela em posição. E acho que é a edificação para a igreja. Não estou... Eu só falo isso para os que vêm ao Tabernáculo Branham. E se qualquer um de vocês, queridos irmãos, sei que alguns de vocês, acho, têm reuniões. O nosso irmãozinho que está em Sellersburg e diversos têm reunião. Agora olhem, essas reuniões são de reavivamento, compareçam a elas. Eles são servos de Cristo, jovens que encontram-se na brecha, que saíram, até mesmo quando suas igrejas negaram a verdade e coisas assim, e eles se afastaram disso, e Deus os chamou ao ministério. Sim, Senhor, eu admiro um homem... Nem consigo me lembrar do nome daquele homem, mas ele é jovem, fino, vistoso, e esposa e crianças admiráveis. E o irmão Juni Jackson tem tido reuniões aqui que é outro maravilhoso, notável troféu da sublime graça de Deus. E quando tiver reavivamentos em suas igrejas, vocês vão a eles, porque essa é a sua... Isso é o que você deve fazer. Porque não se sabe, pode ser que um pecador vá ao altar e você seja influenciado a levar essa pessoa a Cristo, o que será a sua grande recompensa lá do outro lado. Isso será apenas ensinamento e colocação da igreja em ordem aqui no tabernáculo, ajudando ao prosseguirmos. Agora, não trouxe meu relógio, por isso alguém terá de ficar de olho para mim. Doc já me mostrou que ele tem um. Por isso, meu irmão, assim que agora... Você não cobrará muito de mim por ele? Muito bem, ora, agora... Muito bem. Bem, agora, creio que ele, para começar, nem está certo. Por isso... Agora, Deixou? Agora, isso é... Este relógio começou a trabalhar bem melhor então, Doc. Disse que deixou de dar 10 centavos pelo seu aniversário para me fazer sentir melhor, porque... Tem 2 ou 3 entre eu e ele, assim que podem ver onde já estou na caminhada, mas, isso não importa nem um bocadinho para mim. Agora, não falarei muito tempo. Agora, se há visitantes dentro de nossas portas, certamente queremos dar-lhes as boas-vindas de todo o coração. Vocês são muito bem-vindos aqui neste pequeno tabernáculo. Nosso prédio não é lá essas coisas, está na programação agora para construirmos, não um grande local, apenas um... Este está bem deteriorado e vamos tentar construir uma igrejinha confortável aqui, logo que o Senhor nos permitir fazê-lo. E muitos de vocês estão se esforçando neste sentido e certamente agradecemos isso. Agora quero que virem comigo esta manhã para a leitura em 1 Samuel, capítulo 8, e comecemos por volta do versículo 19, os versículos 19 e 20, quem sabe, como pequeno texto para contexto. E agora, enquanto procuram e antes de nós... Vamos ler, e então queremos fazer oração. E será que há pedidos esta manhã e a dizer... Apenas lembre-se de mim. Em nossa última reunião, faz 2 semanas ou 3, quando tive a reunião, digam, por sinal, enquanto estão virando, o encontro inicia em Chautauqua, dia 6 agora... Esperamos aproveitar bastante. Middletown, Ohio. As férias de vocês estão se aproximando. Vão lá. E... um grande acampamento bem no Rio, onde, nós nunca se ouviu tanta pregação. Todos para lá e para cá no Rio, pregadores, todo dia de manhã, o dia e a noite toda. Assim que todos congregam juntos, é um grande acampamento, muito maior do que em Silver Hills, muitas vezes. E então, um grande local onde podem colocar entre 8 e 10 mil pessoas. E sempre está lotado. Nós aproveitamos bastante em Ohio. E o idoso irmão Kid, pelo qual fui orar o outro dia de manhã, todos se lembram de eu ter lhes contado faz 3 semanas. O médico lhe deu 24 horas de vida. Ele se levantou e está andando. Ele citou uma escritura, um hino que não conseguia cantar. E quando entrei e olhei para ele o outro dia de manhã, e com aquele chalezinho sobre ele, saí daqui 3 ou 4 horas antes de clarear para poder chegar até ele. Disseram que ia falecer aquele dia.
câncer na próstata. E sua preciosa pequena esposa lavava roupa por 50 centavos por dia. Isso desde antes do raiar do dia até depois de escurecer, por 50 centavos, para manter seu marido no campo como pregador. Pregava um reavivamento de 2 semanas e levantava uma oferta, conseguia 80 centavos, mas eu os vi sentados ali, o outro dia de manhã, 2 casaizinhos, ou melhor, um casalzinho sentado ali, e pequeno chale sobre seu ombro, e um de seus convertidos de 92 anos, tão talentoso e esperto e pentecostal de corpo e alma, e sentados ali, você sabe. E eu disse: sabem para que vocês, gente idosa, estão sentados aqui fora? Só esperando o barco chegar. É só isso. O trabalho deles, tudo o que alcançaram, um propósito alcançaram. E agora estão prontos para ir para a recompensa deles. E eu disse para o irmão Chevy que, para o irmão Kidd, aquela manhã, o senhor estará no encontro de Chautauqua. Ele me ligou ontem e disse: eu estarei lá, irmão Branham. Ótimo! Muitos dos encontros procedentes de meu novo ministério se aproximando. Um irmão Batista de pé aqui, sua filha adolescente estava um pouco obstinada. Ele disse: eu lhe dou sua filha para o Senhor Jesus. Outro dia de manhã, e quando foi para casa, ela foi salva. E a outra aqui, esta manhã, para ser batizada e está prosseguindo. E um homem, o Sr. Sothman, amigo meu do Canadá, sua sogra encontrava-se moribunda, disse: você encontrará sua sogra bem quando chegar lá, a caminho da recuperação. Boa. Foi justamente desse jeito. E justo, pessoas aceitando, está apenas na sua infância agora, movendo-se, mas, estamos esperando, acima de tudo, o excedente muito abundantemente. Estamos nos últimos e maus dias, mas numa hora gloriosa. Agora, estão com suas Bíblias para leitura, capítulo 8 de Samuel. Prometi ao Dean ficar lá atrás para gravar o resto disto. Estávamos no começo, em nossa reunião, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós seremos como a nação, todas as nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas estas palavras do povo, falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Agora, se for para eu tentar escolher disto esta manhã, o que eu chamaria de texto para os minutos seguintes, eu gostaria de escolher o texto de O Rei Rejeitado. Esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história, esta manhã, e quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. E ele tinha sido um homem justo, um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo. Nunca os enganado e dizendo-lhes nada mais que o puro assínios do Senhor, mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Haviam olhado para os filisteus e amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo. Viram que tinham reis que os regia e os governava e os guiava e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas no mundo desejam. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora, estás envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu, porque eles não eram fiéis como Samuel, eram subornadores e tiravam dinheiro. E disseram: Samuel, seus filhos não são como tu, por isso queremos que vás encontrar um rei para nós e o unjas.
e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. E Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. Ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentarem um exército. E disse: além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá de ser pago. Ele disse: acho que vocês estão cometendo um engano completo. Mas quando o povo disse: mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos, tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como outros. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem. Queremos um homem do qual possamos dizer: este é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. Ele era um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura disse que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei e era vistoso de feição. Era um homem inteligente e extraordinário. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata disso. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar porque era um homem muito intelectual. E isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. Então verificamos que este filho de Quis, grande homem e sua estatura e seu... parecia que ele se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele e com a coroa sobre sua cabeça, bem acima de todas as outras pessoas ao andar. Isso seria uma grande vantagem para o reino de Israel, pois os outros reis de outras nações pensariam: veja aquele homem. Como poderiam apontar o dedo e dizer: vejam aqui, que grande rei temos. Vejam que grande homem está sobre nós. E é triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja. Gostam de dizer: nosso pastor não é de mentalidade estreita, ele é um grande homem, ele formou-se na Harvard ou em alguma grande escola de teologia. Ele tem 4 diplomas de tal e tal lugar, e ele é dado com as pessoas. Tudo isso pode estar bem e ter o seu lugar, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo e por seu Espírito. Mas gostam de dizer que temos essa grande denominação a qual pertencemos. Começamos lá nos dias dos pioneiros primitivos, quando éramos a minoria, pouquíssima gente e éramos pequenos. E agora crescemos a ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. Temos as melhores escolas e os ministros mais instruídos.
Temos as pessoas mais bem vestidas e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam a nossa denominação. E fazemos doações para a caridade, e fazemos boas ações, e todas essas coisas assim. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo isso é bom. Mas mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. Não era para o homem governar o homem, mas adoramos dizer isso. É uma coisa de destaque quando podemos dizer que pertencemos a uma organização tão grande. Você é cristão? Foi assim que me deparei com esse texto quando eu estava no hospital. E perguntava para um: você é cristão? Pertenço a tal e tal. Você é cristão? Pertenço a tal e tal. E uma pequena enfermeira veio até a cama onde eu estava lendo a Bíblia, e ela era uma enfermeira nova nesse piso, e ela disse: como vai? Ela disse: creio que o senhor é o reverendo Branham aqui para fazer um exame de saúde. Eu disse: sou. E ela disse: posso esfregar suas costas para que sinta-se melhor com álcool? E eu disse: pode esfregar. E enquanto eu esfregava minhas costas, ela disse: a que denominação da igreja o senhor pertence? E eu disse: oh, pertenço à mais antiga denominação que existe. E ela disse: qual é essa denominação? Eu disse: é aquela que foi organizada antes mesmo do mundo ser organizado. E oh, ela disse: qual? Creio que não conheço bem qual seja essa. Ela disse: eu pertenço a certa igreja. É essa a organização? Eu disse: não, moça. Essa só tem uns 200 anos, essa organização. Mas esta organização teve início quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, quando viram a vinda de um Salvador para redimir a humanidade. E ela simplesmente parou de esfregar minhas costas e eu estava inclinado um pouco, desta maneira, para que a moça pudesse esfregar, e ela era dos arredores de Corridon, logo aqui. Fomos conversando e ela disse: Senhor, sempre criei que se Deus era Deus, Ele ainda é Deus hoje, justamente como era antigamente. Ela disse: embora minha igreja abertamente negue isso, mesmo assim creio que essa é a verdade. E eu disse: você não está distante do reino de Deus, jovem. Ela disse: se ele foi curador, ele não é ainda curador? Eu disse: com toda certeza ele é, minha irmã. Mas o homem quer governar e governar o homem. E o homem quer que o homem o governe. Ele não quer que Deus o governe. Então esse filho de Quis, chamado Saul, foi a resposta exata para aquilo que queriam. O grande homem de Estado e ele poderia liderá-los, as suas batalhas e assim por diante. Mas mesmo assim, esse não era o meio de Deus fazer as coisas. Deus queria que seu fiel e velho profeta os dirigisse e falasse-lhes as palavras dele. Agora, hoje, a nossa grande era da igreja em que vivemos, eu acho e creio nisso de todo o coração que nós seguimos exatamente ao contrário do que Deus ordenou que fizéssemos. As últimas palavras do nosso Salvador foram em Marcos 16, disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome eles expulsarão os demônios, falarão nova língua, e se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Não existe um homem, não existe qualquer filho de Quis ou qualquer outro que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. Mas nós fizemos escolas, fizemos seminários e fizemos organizações para satisfazer e para parecer com o restante do mundo. Agora, o Espírito Santo era o líder nesta nação. Esta nação costumava ser governada quando prepararam a Declaração da Independência, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali. Não há um bocadinho de dúvida em minha mente que o Filho de Deus sentava-se naquela mesa, quando esta nação foi fundada, com base nos princípios de liberdade de religião e liberdade para todos, e baseada na palavra eterna de Deus. Mas corrompemos isso. Política. Fizemos homens entrar aí com nosso voto sob compra e venda.
e promessas de falsidade. Até nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os tipos de ismos. E muitas vezes pedimos oração pelas sessões quando a Liga das Nações se reúnem, e aí, ou para discutirem assuntos, e em certa grande ocasião recentemente, nenhuma vez pediram oração. Como vamos chegar a resolver divergências sem oração? Como podemos esperar em todo o mundo chegar a fazer qualquer coisa sem a liderança do Espírito Santo? Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira e pela república que ela representa. Rejeitamos o nosso líder, o Espírito Santo, e através da política corrupta fizemos entrar homens de mente perversa. E se não tiverem cuidado, eles vão cometer um dos erros mais fatais que já cometeram agora mesmo. É porque as pessoas desejam que o homem governe. O que precisamos na capital desses Estados Unidos como presidente, o que precisamos no Congresso, o que precisamos em nossos tribunais de justiça é de homens que consagraram sua vida a Deus, estão cheios do Espírito Santo e são dirigidos pela sua divina direção. Mas em vez disso, escolhemos homens intelectuais, homens que têm forma de piedade e negam a eficácia de Deus. Homens que são ateus e às vezes até pior do que isso. Fazemos entrar em nosso campo político da nossa nação. Não só isso, mas em nossas igrejas. Nossas igrejas tornaram-se corruptas devido ao fato de que nós, ao escolhermos nossos pastores para nos guiar, nós fomos aos seminários e escolhemos homens que são grandes gigantes intelectuais, homens que são de mente muito brilhante, homens de instrução, e são sociais com o povo, e são homens de vulto na vizinhança, o que não tenho nada contra isso. Homens que são bondosos em sua maneira de ser, cuidadosos em sua maneira de viver, e como se conduzem entre os outros homens e entre o povo, grandes homens em seus campos, dos quais eu não falo mal. Deus me livre de meu espírito ser algum dia mau assim, mas mesmo assim, não é isso o que Deus escolheu para nós. É a liderança do Espírito Santo, Cristo no coração dos homens. Muitos desses intelectuais que se colocam em nossos púlpitos negam a real existência do Espírito Santo. Muitos deles negam a existência da cura divina e do poder do Espírito. Eu estava lendo um artigo ontem, creio que foi, uma série de recortes do jornal sobre Jack Cole, o falecido Jack Cole, um dos meus convertidos ao Senhor Jesus, que foi um poderoso homem de valor em seu dia. Ele foi chamado para ser interrogado lá na Flórida por pedir para uma criança tirar o aparelho de suas pernas e atravessar a plataforma andando. E ao fazê-lo, a criança atravessou a plataforma normalmente e caiu quando chegou até sua mãe. Tudo foi um plano de inimigo de Cristo. Esta jovem mulher e seu marido levaram o nosso corajoso irmão à justiça de nossa terra. E quando cada igreja deveria ter apoiado o irmão Jack, quando cada homem da igreja que menciona o nome de Jesus Cristo deveria ter ficado ao lado dele, corajosamente, todo homem que invoca o nome do Senhor Jesus deveria ter caído de joelho em oração. Mas em vez disso, na manchete dos jornais, disse que uma das nossas grandes denominações uniram mãos com os ateus para condenar, aprisionar o irmão Jack Cole. Já imaginou uma igreja chamando-se pelo nome de Cristo unir-se aos ateus para condenar um homem pio que estava tentando de todo o coração a representar a Bíblia? Mas eles fizeram isso. E então o irmão Gordon Lindsay veio ao resgate. E quando o juiz incrédulo disse: "Este homem é uma fraude porque tirou o aparelho daquela criança e o fez atravessar a plataforma e disse que estava curado. E mentiu, e fez uma coisa contrária às ordens do médico, portanto ele tem um caso de fraude contra ele." E o Sr. Cole levantou-se e disse: "Senhor, eu desafio essa afirmação. Deus curou o menino." E o juiz disse: "Perguntarei a qualquer homem nesse tribunal se essa afirmação poderia ser verdade, de que Deus poderia curar esse menino de um lado da plataforma e o deixaria doente do outro lado. Se essa afirmação puder ser provada pela Bíblia, então digo que o Sr. Cole tem direito à sua afirmação." E o ministro levantou a mão e ele disse: "Vossa Excelência, senhor, posso fazer a declaração?" E o juiz disse: "Declare." E o ministro colocou-se de pé e disse: "Certa noite, no mar agitado, quando o pequeno barco estava para afundar, toda a esperança de serem salvos havia se extinguido. Eles viram Jesus,
o Filho de Deus vir andando na água. E um dos seus apóstolos, chamado Pedro, disse: Se fores tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre a água. E ele disse: O Senhor disse para o apóstolo Pedro: Vem! E ele saiu do barco, Senhor, andando tão bem quanto a Jesus, andando sobre a água. Mas quando se assustou, ele começou a afundar antes de chegar a Jesus. O juiz disse: O caso está encerrado. Precisamos da liderança do Espírito Santo, não homens intelectuais. Saul, o filho de Quis, foi então feito capitão sobre o povo. E ele tomou 2.000 homens, e Jonatas tomou 1.000. E Jonatas foi até uma guarnição e feriu uma porção de amonitas melhor. E quando os feriu, Saul tocou uma trombeta e disse: Vejam o que Saul fez. Ele começou a envaidecer-se. Logo que um homem torna-se um grande doutor em divindade ou recebe um títulozinho depois de seu nome, ele se torna, por assim dizer, um sabe-tudo. Os homens de Deus são homens humildes. O povo de Deus é um povo humilde. Quando você vir alguém dizer que recebeu o Espírito Santo e começa a se separar, aparentemente não tendo fé, andando por aí, tentando ser algo que não é, apenas lembre-se, essa pessoa não recebeu o Senhor Jesus. Então constatamos que o inimigo se estabeleceu e ele ia entremear-se num pequeno grupo do povo de Deus e ia arrancar o olho direito de cada homem. É isso que o inimigo tenta fazer sempre. Arrancar os 2 olhos, se puder, para o povo não ver o que está fazendo. É isso que Satanás tenta fazer hoje com cada cristão. Arrancar sua visão espiritual para apenas seguir o senso intelectual das coisas, e não o senso do Espírito Santo dirigindo-o. Então, quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. E queria que você notasse aqui que quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo o Israel, ele disse que todo homem que não seguir a Samuel e Saul, que este boi seja como este. Está vendo quão rigorosamente ele tentou representar-se com o homem de Deus? Como isso não foi de cristão. O receio do povo era por causa de Samuel, mas Saul conseguiu que todos o seguissem porque o povo temia a Samuel. Que sigam a Samuel e a Saul. E quantas vezes hoje já ouvimos isso? Nós somos a grande igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a tal e tal. Faz que o povo fique com temor e pense que é realmente aí onde Deus está trabalhando. E não querem a liderança do Espírito Santo. Preferem seguir o homem assim, porque gostam de ter suas próprias vidas individuais. Gostam de crer no que querem crer. Você está vendo? O Espírito Santo é o nosso juiz. Deus nunca nos entregou um papa, ou um bispo, ou qualquer pessoa para ser juiz. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, é o nosso juiz e nosso guia. Agora, por que é assim? Por favor, perdoem essa expressão grosseira, muito grosseira. Não é a minha intenção que seja maldosa. Digo isso por amor, mas o Espírito Santo diz que está errado as nossas mulheres cortarem o cabelo. E está errado nossas mulheres usarem shortinhos e calça comprida e maquiarem seus lábios e o rosto com pintura. O Espírito Santo diz que está errado, mas queremos que os homens nos digam que está bem, contanto que sigamos a mim e a Samuel. Gosto de passar os 6 dias vivendo de qualquer maneira que queiram, e indo à igreja aos domingos de manhã. E um intelectual fino, formado em faculdade, com bastante títulos, pode pregar um sermãozinho para eles que umas piadas no meio que faz cócegas em seus ouvidos e que se divirtam, como com algum filme ou programa de televisão, e fazem uma oraçãozinha e os despedem com um tipo de uma segurança autossatisfatória de que cumpriram com a sua religião. Não é essa a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que vocês vivam piamente cada dia da semana e cada noite, separando-se das coisas do mundo. Mas a igreja não quer isso. Quer algum homem que possa interpretar a Bíblia da maneira que eles queiram ouvi-la. Não aceitam ouvir a voz do Espírito Santo falando através da Bíblia. Muitos deles querem dizer os dias dos milagres já passaram. É isso que faz cócegas nas pessoas. Querem dizer, não existe batismo do Espírito Santo. As pessoas não querem agir diferente de como o resto do mundo age.
Não querem sair na rua e estar de rosto lavado. E os homens de aparência limpa, e não de cigarro na boca, e charuto, e cachimbo, e as coisas que os homens fazem. E as mulheres querem o cabelo cortado bem curto e de pequenos vestidos, e mostrando a forma delas, e as coisas que querem. Eles querem homens que lhes digam: isso está bem. Então, o outro dia à noite, eis que me veio um homem me dizer que, por eu ter pregado contra tal coisa, que uma grande denominação, umas 5 delas, disseram: deixaremos de apoiar o irmão Branham e não teremos mais nada a ver com ele. Ou o senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas, ou nós deixaremos de apoiá-lo. Eu disse: eu fico com a palavra de Deus. Se isso exigir tudo na minha vida, eu permanecerei com a palavra. E eu disse: bem, o senhor não deveria recolher tal e tal fita? Eu disse: nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Não recolho nem fitas, nem discos. Permaneço com o que o Espírito Santo diz. Vivo por isso e morro por isso. Não que esteja tentando falar de mim mesmo agora, mas só estou tentando dar-lhes uma ilustração do que está acontecendo, para que vocês vejam e entendam. São as pessoas que querem ser lideradas pelo homem. Elas não queriam Samuel. Então, antes de ungirem Samuel como rei, ou Saul como rei, perdoem-me, Samuel procurou-lhes novamente. E vou falar no linguajar que diria hoje. Pode ler. Ele disse: qual é o problema de eu ser rei de vocês? Bem, nós não vemos a Deus. Bem, eu sou representante dele. Samuel disse: eu já lhes falei algo errado? Eu já profetizei algo que não acontecesse justamente como eu disse que ocorreria? Não lhes anunciei a palavra do Senhor e pergunto-lhes isto: eu já cheguei a procurá-los para mendigar o dinheiro de vocês? Eu já cheguei a tirar algo de vocês? Já cheguei a trazer-lhes alguma outra coisa fora do assídio do Senhor? E Deus vindicou isso todas as vezes que era verdade. E ele mandou uma tempestade e chuvas. Vocês conhecem essa escritura, vocês aí mesmo, para provar que Samuel era o porta-voz de Deus. E como Samuel perfeitamente representou hoje o Espírito Santo é o porta-voz de Deus, que fará precisamente o que a Bíblia diz, que crê justamente no que a Bíblia disse e não varia nem um pouquinho para longe dela. Mas queriam alguém que pudesse dizer-lhes o contrário. E as pessoas não podiam dizer que a profecia de Samuel não era perfeita. Responderam e disseram: Samuel, tudo o que você falou no nome do Senhor, o Senhor fez acontecer justamente como disse. Não há uma falha. Você nunca chegou a nós mendigando o nosso dinheiro. Você tem se sustentado. Nunca pediu que fizéssemos nada de grande projeção para você. Você confiou em seu Deus e Ele o libertou de todas as coisas. E as suas palavras são verdadeiras. Tudo o que você falou no nome do Senhor foi justamente como você disse. Mas ainda assim queremos um rei. Dá para ver a discrepância? Dá para ver a astúcia do diabo que pode operar num ser humano? Em vez de se entregar ao Espírito Santo e dar ouvidos ao assim diz o Senhor, para uma vida pura, um caráter sem mancha, para uma vida diferente, um povo peculiar, uma nação santa, um povo que age de maneira estranha, preferem coincidir com o mundo e agir como o mundo e ir a alguma igreja que diga: está bem, simplesmente age assim e vá em frente. Dá para vocês verem o que é isso? Dizem: não existe essa coisa de cura. O batismo do Espírito Santo foi uma estrutura para a igreja. Em outras palavras, então, Deus tomou homens, tirou o Espírito Santo da igreja e deixou a denominação edificá-la. Nunca, nunca, não existe tal coisa. O Espírito Santo, a palavra da verdade, era para guiar você até Jesus voltar. Mas foi assim que isso aconteceu. Saul assumiu o poder, ele poderia ter conseguido muitos seguidores. Ele tinha belas armaduras, ele tinha cantores, ele tinha escudos, ele tinha lanças. Ele brilhava mais do que o resto das nações. E ele os levou a uma democracia que era além do que qualquer pessoa já ouviu. E é exatamente isso que as nossas denominações e igrejas fazem hoje. Temos os maiores prédios da igreja do mundo. Temos as pessoas mais bem vestidas do mundo. Temos as instruções mais elevadas que se poderia apresentar. Como os homens treinados de Saul, que podiam tomar aquela lança, e podiam movê-la e manuseá-la, a ponto das nações os temerem.
Eram pessoas treinadas e tudo mais. Mas um dia veio uma ocasião quando apareceu um desafiante e agitou tanto o exército israelita a ponto de ficarem tremendo de medo. Golias os desafiou. Se o seu Deus é o que dizem ser, vocês são os mais treinados. E ele os desafiou. Eles não sabiam o que fazer. As suas finas, polidas armaduras não teriam efeito. Suas lanças não teriam efeito. Tinha alguma coisa que não conheciam antes que estava se dando. E com toda reverência e respeito pio, e honra e dignidade, e amor e companheirismo cristão, eu digo isto. Li o outro dia num jornal africano que o nosso filho de Quis, o nosso desafiante de evangelismo, que um maometano o desafiou, a Billy Graham, disse: se seu Deus for Deus, que ele cure os doentes, como ele disse que faria. E o filho de Quis, com o restante do exército, calou-se e foi embora daquele país, derrotado. É uma vergonha. O nosso Deus é Deus. Temos nossas boas igrejas, temos nosso bom evangelismo, temos nossos cantores assalariados, temos os melhores corais, as torres em forma espiral mais altas do país, temos os homens mais finos, grandes somas de dinheiro, temos os intelectuais, temos teologia bem delineada, podemos pregá-la, podemos falar dela, podemos evangelizar e trazer as pessoas e converter milhões de pessoas a cada ano para a igreja. Nossos cantores assalariados, nosso evangelismo intelectual não sabe como encarar um desafio assim. Não conhece nada a esse respeito. Não conhece nada do poder de cura dele, do batismo do Espírito Santo, do poder que pode tirar a sombra de um homem moribundo com câncer e livrá-lo. Não conhecem nada disso. Não foram treinados nesse campo como foi com Saul e seu grupo formado pelo homem. Mas deixe-me dizer ao povo de Deus e a vocês, filhos, para que saibam que Deus nunca deixa vocês sem uma testemunha. Saul sem saber. Saul não tinha conhecimento disso. Mas Deus tinha um pequeno Davi lá atrás de um monte, em algum lugar que não estava alimentando as ovelhas com capim eclesiástico. Ele estava levando-as junto às águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele se preocupava com as ovelhas de seu pai. E se algo viesse um inimigo para agarrar uma das ovelhas de seu pai, ele conhecia o poder de Deus para libertar aquela ovelha. Deus ainda tem um Davi em algum lugar que conhece o que significa libertar uma das ovelhas de Deus. Pelo poder de Deus, ele ainda tem conhecimento de causa. Ele havia confiado. Ele não conhecia nada quanto à armadura de Saul, tampouco ele queria parte disso. Ele não queria nenhuma de suas denominações. Ele não queria a velha armadura sobre ele. Ele disse: não sei nada a respeito dela, mas deixa-me ir no poder que conheço. Ele havia alimentado as ovelhas de seu pai. Ele havia cuidado dos pastos. Ele havia lhes dado o tipo correto de alimento. E elas viveram e prosperaram. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. O verdadeiro pastor as alimenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se o inimigo agarrar uma com doença, ele conhece o poder de Deus. Veja o pequeno Davi de pé ali. Disse: aquele rapaz é guerreiro desde seu nascimento. E desde sua juventude só tem conhecimento de lança e armadura. Ele é bem treinado, ele é teólogo, e você não conhece nada disso. Ele disse: é verdade, Senhor, não conheço a respeito de seu treinamento teológico, mas tem uma coisa que conheço, que quando um inimigo veio para pegar uma das ovelhas de meu pai, eu fui com o poder de Deus, eu a libertei, eu fiz que recuperasse boa saúde. Eu a trouxe a pastos verdejantes e águas tranquilas novamente. E o Deus que entregou o leão em minhas mãos, eu o matei quando ele pegou um dos cordeiros, e ele permitiu que eu matasse o urso. Assim irá o Deus do céu comigo para matar este filisteu incircunciso. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Não sei como serão meus dias. Ninguém sabe. Outro dia de manhãzinha, eu estava deitado em minha cama. Havia adormecido. Eu sonhei que José estava enfermo e que eu havia apanhado no colo para orar por ele. E quando acordei, eu estava muito transtornado. Eu disse: pois talvez José vá ficar enfermo. E vi passando diante de mim uma pequena sombra escura, de cor um tanto acastanhada, e parecia que era eu. E eu a observei, e atrás vinha alguém de branco,
E era ele. Eu olhei para minha esposa para ver se ela estava acordada, para que eu pudesse mostrar a ela, para que ela pudesse ver a visão. Porém, ela estava dormindo. Eu disse: "Oh, perdoa-me, Senhor. Porém, tal tem sido a minha vida. Tu tens tido que me impelir a tudo o que tenho feito. Cada vez que algo sucedia, eu pensava que eras tu fazendo isso. Reconheço que era Satanás, tentando me manter afastado disso." Eu disse: "Se pudesse somente me guiar." E enquanto olhava, eu via a mais bela face que já vi num homem. Ele estava na minha frente, olhando para trás. Ele levantou sua mão e pegou a minha e começou a mover-se nessa direção. A visão me deixou. No domingo passado de manhã, havia acordado cedo. Isso foi no sábado, esta visão. Sempre me preocupei, sempre pensei sobre morrer. Isso, eu estando com 50, o meu tempo não é... Não achava que tivesse muito tempo. E queria saber o que eu seria nessa teofania, corpo celestial. Será que eu veria os meus preciosos amigos e diria uma pequena névoa branca passando e diria: "Lá vai o irmão Neville"? Ou ele não poderia dizer: "Olá, irmão Branham"? E quando Jesus viesse, então, eu seria homem novamente. Eu frequentemente pensava assim. Eu estava sonhando que estava no oeste e eu estava passando por um pequeno campo de artemísia e minha esposa estava comigo. E tínhamos pescado truta e parei e abri a porteira. E os céus estavam tão lindos, eles não pareciam como são sobre o vale aqui. Eles eram azuis e com lindas nuvens brancas. E eu disse para a esposa, "Nós deveríamos ter vindo para cá há muito tempo atrás, querida." Ela disse: "Por causa das crianças, nós deveríamos ter vindo, Billy." Eu disse: "Isso é..." E acordei. Pensei: tenho sonhado tanto, por que será? Eu olhei e ela estava deitada ao meu lado. E me ergui sobre o meu travesseiro, como muitos de vocês já fizeram. Coloquei a cabeça na cabeceira da cama e coloquei as mãos detrás de mim. E eu estava deitado aí deste modo. E eu disse: "Bem, eu só queria saber como será do outro lado. Já estou com 50 e ainda não fiz nada. Se eu pelo menos pudesse fazer algo para ajudar o Senhor, pois sei que não serei mortal. Metade do meu tempo já se foi, pelo menos, ou mais do que a metade. Se eu chegar a viver o tanto quanto o meu povo, ainda assim metade do meu tempo já se foi." E olhei em volta de mim e eu estava deitado ali, já para me levantar. Eram mais ou menos 7 horas. Eu disse: "Creio que irei até a igreja esta manhã. Se eu estiver rouco, eu gostaria de ouvir o irmão Neville pregar." Desse modo eu disse: "Você está acordada, querida?" E ela estava dormindo profundamente. "E não quero que vocês deixem isto passar despercebido. Isto me mudou. Não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era." E eu olhei. Eu vi algo que continuava dizendo: "Você está apenas começando. Prossiga na batalha. Continue só prosseguindo." Sacudi a minha cabeça um instante e pensei: bem, talvez eu apenas esteja pensando deste modo. Você sabe, uma pessoa pode ter imaginações. E eu disse: "Talvez eu apenas imaginei isso." Aquilo disse: "Prossiga na batalha, continue, continue." Eu disse: "Quem sabe eu disse isso." E coloquei meus lábios entre meus dentes e coloquei a mão sobre minha boca. E eis que aquilo veio novamente e disse: "Continue prosseguindo. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho." E parecia que eu podia ouvir Graham Snelling ou alguém que cantava aquela canção desse modo. Cantam aqui: "Anna May, todos vocês, ando saudoso e triste e desejo ver a Jesus." Eu gostaria de ouvir aqueles doces sinos do refúgio tocar. Iluminaria a minha vereda e desvaneceria todo o temor. Senhor, deixa-me ver além da cortina do tempo. Vocês já ouviram cantar aqui na igreja? E ouvi algo dizer: "Você gostaria de ver mais além da cortina?" Eu disse: "Isso me ajudaria muito." Eu olhei e num instante num suspiro eu tinha chegado num pequeno lugar que estava inclinado. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. E eu disse: "Isto é uma coisa estranha. Agora, queria que vocês não repetissem isto. Isto é diante da minha igreja ou das minhas ovelhas que estou pastoreando. Se foi que eu estava neste corpo ou fora, se foi uma trasladação, não foi como nenhuma visão que já tive.
Eu podia olhar lá e eu podia olhar cá. E quando cheguei a esse pequeno lugar, eu nunca vi tantas pessoas virem correndo, clamando: "Ó, nosso precioso irmão!" Eu olhei, e mulheres jovens, talvez com uns 20 e poucos anos, 18 a 20, elas me abraçavam e clamavam: "Nosso precioso irmão!" Eis que vieram moços no esplendor da jovem masculinidade, e seus olhos brilhavam e pareciam estrelas numa noite escura. Seus dentes tão brancos como pérola, e clamavam, e me abraçavam, e clamavam: "Ó, nosso precioso irmão!" E parei e olhei, e eu estava jovem. Olhei para trás, para o meu velho corpo deitado lá, com minhas mãos detrás da minha cabeça, e eu disse: "Não entendo isto." E essas jovens me abraçavam. Agora, eu compreendo que esta é uma audiência mista, e digo isto com a doçura e a brandura do espírito. Os homens não podem abraçar as mulheres sem sensação humana. Mas lá não havia isso. Não havia nem ontem, nem amanhã. Não se cansavam, estavam... Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até aos pés, e elas me abraçavam. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã sentada aí me abraçaria. Elas não me beijavam e eu não as beijava. Era algo que eu não tenho o vocabulário, não tenho as palavras para dizer. Perfeição? Não se aproximaria disso. Majestoso? Nem mesmo se aproximaria disso de modo algum. Era algo que eu nunca... Você simplesmente teria que estar ali. E eu olhei nessa direção e naquela direção, e vinham aos milhares. E eu disse: "Não entendo isto." Eu disse: "Bem, eles..." E eis que veio Hope. Ela foi minha primeira esposa. Ela correu e não disse "meu marido", ela disse "meu precioso irmão." E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou. E então Hope abraçou esta mulher e cada uma. E pensei: "Oh, isso tem que ser algo diferente. Não pode ser algo..." Pensei: "Oh, desejaria eu chegar a voltar para aquela velha carcaça novamente?" Olhei em volta de mim, então pensei: "O que é isto?" E olhei muito bem, e eu disse: eu não consigo entender isto." Mas Hope parecia ser como, uma convidada de honra. Ela não era diferente, mas era justamente como uma convidada de honra. Eu ouvi uma voz então que falou comigo, que estava no quarto, disse: "Foi isso que você pregou que o Espírito Santo era. Isto é amor perfeito. E nada pode entrar aqui sem ele. Eu estou mais resoluto que nunca em minha vida de que se necessita do amor perfeito para entrar ali." Não havia ciúme, não havia cansaço, não havia morte. A enfermidade nunca poderia entrar ali. A mortalidade nunca poderia envelhecer a pessoa. E eles não podiam chorar. Era um só regozijo. "Oh, meu precioso irmão!" E me levaram e me colocaram num enorme lugar elevado. Pensei: não estou sonhando. Estou olhando para o meu corpo deitado aqui embaixo na cama. E me colocaram ali em cima. E eu disse: "Oh, eu não deveria sentar aqui em cima." E eis que vieram mulheres e homens de ambos os lados, bem na flor da idade, clamando. E uma mulher estava ali de pé, e ela clamou: "Oh, meu precioso irmão! Oh, estamos tão felizes em vê-lo aqui." Eu disse: "Não entendo isto." E então aquela voz que estava falando acima de mim disse: "Sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o povo deles." E eu disse: "Sim, lembro-me disso nas Escrituras." Disse: "Bem, isto será quando você se reunir com o seu povo." Eu disse: "Então eles serão reais e poderei senti-los." "Oh, sim." Eu disse: "Mas há milhões, não há tantos Branhams assim." E aquela voz disse: "Eles não são Branhams, eles são os seus convertidos. Esses são os que você guiou ao Senhor." E disse: "Algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de se admirar que elas estejam clamando o nosso precioso irmão." E clamaram todos de uma vez, disseram: "Se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui." Olhei por ali e pensei: ora, não entendo. Eu disse: "Oh, onde está Jesus? Desejo tanto vê-lo." Eles disseram: "Agora,
Ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Disseram, algum dia ele virá a você. Está vendo? Disseram, você foi enviado para ser um líder e Deus virá. E quando ele vier, ele julgará conforme o que você lhes ensinou primeiro, se eles entram ou não. Nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. Eu disse, oh, estou tão feliz! E Paulo, ele tem que estar nesta posição? Pedro tem que estar nesta posição? Sim. Eu disse, então eu preguei toda a palavra que eles pregaram e nunca divergi dela de um lado a outro. Onde eles batizaram no nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. E aquelas pessoas clamaram e disseram, nós sabemos disso. E sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Disseram, Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? E disseram, então você nos apresentará a ele como seus troféus de seu ministério. Disseram, você nos guiará a ele e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Eu disse, eu tenho que retornar agora? Sim, mas continue prosseguindo. Eu olhei e podia ver as pessoas até perder de vista. Ainda estavam vindo, querendo me abraçar, clamando, nosso precioso irmão. Nesse instante uma voz disse, tudo o que você sempre amou e tudo o que sempre amou você, Deus os deu a você aqui. Eu olhei e eis que veio o meu velho cachorro chegando. Eis que veio o meu cavalo e colocou sua cabeça sobre o meu ombro e relinchou. Disse, tudo que você sempre amou e tudo o que sempre amou você, Deus os deu em sua mão, através do seu ministério. E senti me afastar daquele lindo lugar. Eu olhei em volta de mim, eu disse, você está acordada, querida? Ela ainda estava dormindo. Eu pensei, oh Deus, oh ajuda-me, oh Deus, nunca me deixa comprometer uma palavra. Deixa-me permanecer exatamente nessa palavra e pregá-la. Não me importa o que aconteça ou o que qualquer pessoa faça, quantos Saúls dos filhos de Quis surjam, quantos isto, aquilo mais. Deixa-me, Senhor, prosseguir até esse lugar. Todo o temor da morte, eu digo isto com minha Bíblia diante de mim esta manhã. Eu tenho um menininho ali de 4 anos de idade para ser criado. Tenho uma menina de 9 anos de idade e uma adolescente pela qual eu estou agradecido que tomou o caminho do Senhor. Deus, deixa-me viver para criá-los na demonstração de Deus. Além disso, o mundo todo parece clamar a mim. Mulheres de 90 anos de idade, homens e de todos os tipos. Se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. E Deus, deixa-me prosseguir na batalha. Porém, se vier a morte, eu não sou mais. Seria um gozo, seria um prazer entrar, sair desta corrupção e vergonha. Se eu pudesse construir além um bloco quadrado de 100 bilhões de milhas de altura. E assim é o amor perfeito, cada degrau nessa direção torna-se mais estreito, até chegarmos ao lugar que estamos agora. Seria apenas uma sombra de corrupção, essa pequena coisa que podemos perceber e sentir que há algo em algum lugar. Nós não sabemos o que é isso. Oh, meus preciosos amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus, ouçam a mim, seu pastor. Vocês, eu queria que houvesse uma maneira de eu poder explicar isto a vocês. Não há palavras, eu não conseguiria encontrá-las, não se as encontra em nenhum lugar. Porém, logo do outro lado desse último fôlego, há a coisa mais gloriosa que você já não há como explicar, não há como, simplesmente não consigo fazê-lo. Mas seja o que você fizer, amigo, coloque tudo mais de lado até que você receba o amor perfeito. Chegue ao ponto que você consiga amar a todos, todo inimigo, tudo mais. Essa visita lá para mim me tornou um homem diferente. Eu nunca posso ser o mesmo Irmão Branham que eu era. Quer os aviões estejam sacudindo, quer os relâmpagos estejam brilhando,
Quer os espiões estejam com uma arma apontada para mim, seja o que for, não importa. Vou prosseguir na batalha pela graça de Deus, pois tenho pregado o evangelho a toda criatura e a toda pessoa que posso, persuadindo-as a essa linda terra além. Talvez pareça difícil, talvez necessite muito esforço, não sei quanto tempo mais. Nós não sabemos, fisicamente falando. Pelo meu exame outro dia, ele disse: você tem 25 anos de vida boa e ativa, você está forte. Isso me ajudou, porém, não foi isso, não é isso. É algo aqui dentro, esta corrupção tem que revestir-se de incorrupção. Este mortal tem que revestir-se de imortalidade. Filhos de Quis talvez surjam, todas as boas coisas que eles fazem. Eu não tenho nada mal a dizer contra doar ao pobre a caridade. E lembre-se, ora, Samuel disse a Saul: tu também profetizarás. E muitos desses homens são grandes e poderosos pregadores. Podem pregar a palavra como arcanjos, mas mesmo assim não era a vontade de Deus, era para Deus ser o rei deles. Irmão, irmã, deixe o Espírito Santo guiá-lo. Vamos inclinar a cabeça apenas um momento. Tenho certeza, Senhor, que se esta pequena igreja esta manhã pudesse simplesmente ver além da cortina, nenhuma aflição haveria entre eles, jamais poderia haver nenhuma enfermidade, nada senão perfeição. E ela está apenas a um fôlego entre aqui e ali, desde os de idade velha até os jovens, do tempo à eternidade, do cansaço do amanhã e da tristeza de ontem, até o tempo presente da eternidade em perfeição. Rogo, Deus, que tu abençoes cada pessoa aqui, se houver aqueles aqui, Senhor, que não conhecem a Ti nesse caminho de amor. E verdadeiramente, Pai, nada poderia entrar naquele santo lugar sem esse tipo de amor, um novo nascimento, o nascer de novo. O Espírito Santo, Deus é amor, e sabemos que isso é verdade. Não importa se movemos montanhas pela nossa fé, se fizemos grandes coisas, mesmo assim, sem isso lá, nunca poderíamos subir aquela grande escada no além. Mas com isso nos elevará além desses cuidados terrestres. Rogo, Pai, que tu abençoes as pessoas aqui, e que cada pessoa que me ouviu esta manhã contar esta verdade, que tu sejas minha testemunha, Senhor. Assim como Samuel do passado, alguma vez lhes disse eu algo no teu nome que não fosse verdade, eles são os juízes. E eu lhes digo agora, Senhor, que tu me levaste até aquela terra, e tu sabes que é verdade. E agora, Pai, se há alguém que não te conhece, que seja esta hora que diga: Senhor, coloca dentro de mim a vontade de ser conforme a tua vontade. Concede, Pai. E agora, vocês, de cabeça inclinada, levantariam a mão e diriam: ore por mim, irmão Branham. Seja a vontade de Deus dentro de mim. Agora, enquanto você se encontra aí mesmo onde está, bem afavelmente, porque você não diz ao Pai: Deus, dentro do meu coração hoje, eu renuncio todas as coisas do mundo. Eu renuncio tudo para te amar e te servir toda a minha vida. E eu irei, de hoje em diante, seguir-te em toda a escritura da tua Bíblia. Se você não foi batizado em batismo cristão, eu serei, Senhor. Se ainda não recebi o Espírito Santo, você saberá quando o tiver recebido. Ele lhe dará a segurança e o amor que você necessita. Você talvez tenha feito diferente, teve sensações, como você talvez tenha gritado ou falado em línguas, o que está bem. Porém, se aquele amor divino não estiver aí, creia-me agora, diga: Senhor, coloca em meu coração e em minha alma o alcance do teu Espírito, para que eu possa amar e honrar e ter aquele amor divino em meu coração hoje, o qual me levará para aquela terra quando meu fôlego final me deixar. Enquanto nós oramos, ore você mesmo agora, em sua própria maneira. Ore, peça a Deus para fazer isso por você. Eu os amo, vocês.
preciosos homens de cabelo grisalho sentados aqui, que têm trabalhado muito e sustentado as criancinhas. Vocês, pobres mães, que têm enxugado as lágrimas dos olhos delas. Deixe-me assegurá-la disso, irmã estimada. Não é assim do outro lado, além do fôlego. Eu creio que isso absolutamente está neste recinto. É apenas uma dimensão dentro da qual nós vivemos. Esta é apenas uma corrupção em que vivemos agora. Mas coloca em mim, Senhor, querer a tua vontade. Ore enquanto nós oramos juntos. Reverentemente, Senhor, sobre a base da tua palavra e do teu Santo Espírito, nós estamos tão felizes por sabermos de onde vem o nosso nascimento. Estamos felizes por termos nascido não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E rogamos hoje, Pai, que estes que estão agora pedindo graça perdoadora, que teu Espírito faça essa obra, Senhor. Não há maneira de eu fazer, sou apenas um homem, outro filho de Quis. Porém, necessitamos de ti, ó Espírito Santo. Deus, deixa-me ser como Samuel, uma pessoa que diga a verdade da palavra. E tu a tens vindicado até agora, e creio que tu continuarás enquanto eu permanecer fiel a ti. Que todos eles agora recebam vida eterna, Pai. Que este dia nunca se aparte deles. Quando chegarem a hora de deixar este mundo, possa isto, o que eu acabei de lhes contar, tornar-se realidade. E como mortais que nos encontramos aqui hoje, olhando para o nosso relógio, pensando em nosso jantar, no trabalho amanhã, nos cuidados e labutas da vida, eles não existirão então. Tudo desaparecerá. Não haverá cuidados e uma eternidade de grande gozo. Dá-lhes esse tipo de vida, Pai, a cada um, e possa... Eu te peço isto, Pai, que cada pessoa que está aqui esta manhã, que me ouviu contar esta visão, que eu me encontre com cada uma delas do outro lado, ainda que haja homens aqui que discordem de mim, e mulheres também, mas, Pai, nunca deixa isso nos atrapalhar, que nos encontremos com eles lá e que eles também corram e nos abracemos clamando, nosso precioso irmão. Permite que seja como foi mostrado lá, Senhor, para todos, todos a quem amo e todos que me amam. Rogo que seja dessa maneira, Senhor. Eu amo a todos eles. Permite que eles apareçam, Pai. Eu lhes ofereço vida eterna agora, que eles façam a sua parte para aceitá-la. Pois eu peço no nome de Jesus. Amém. Temos apenas alguns instantes para orarmos pelos enfermos. Vejo que temos uma menininha enferma aqui e uma senhora numa cadeira. Agora, para os meus muito preciosos irmãos e irmãs, por favor, não me interpretem mal. Eu não sei o que aconteceu, porém, Deus, quando eu morrer, deixa-me voltar para lá. Apenas deixa-me ir para aquele lugar onde eu quero estar, onde quer que tenha sido. Eu não estou tentando ser um Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu. Não estou dizendo isso. Eu creio que ele estava apenas tentando me animar, tentando me dar uma coisinha para fazer prosseguir em meu novo ministério se aproximando. Será que pareceria irreverente se eu lesse uma coisa aqui, só um minuto? Não teria problema? Uma das revistas proeminentes da nação, Billy Graham, Dr. Billy Graham, convidado pelos islamitas, na primeira página do The African Times, 15 de fevereiro de 1960. O autor do artigo, que era maometano, muçulmano, acha que milagres deveriam seguir a pregação do Evangelho de Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Citamos: é isto, Cristo prometeu aos seus seguidores quando ele disse: quem crê em mim, as obras que eu faço também as fará, até mesmo maiores do que estas fará. A igreja já chegou a fazer as obras que os atributos de Cristo na Bíblia? Ela pode fazê-las hoje? Pode alguém da igreja distinguir para realizar pelo menos metade dos milagres feitos por Cristo, isso para não dizer maiores obras? O Senhor pode, como indivíduo renomado, defensor do cristianismo, ressuscitar os mortos na vida física? Pode andar sobre os mares,
Pode curar os enfermos e dar visão aos cegos? Não está isto de acordo com o erro acima mencionado apresentado pelo maometano? Ou é a prova dada por Cristo a de fazer seguidores conforme afirmações de alguns ou em sua crença? Grande parte do artigo muçulmano claramente é uma afirmação errônea atrás da outra. Eles tiram o crédito desse muçulmano, mas ele estava certo. Mas aqui está o que disseram. A melhor resposta é ler a Bíblia e conhecer o Alcorão. O Alcorão afirma pela comparação. A alegação de que o maometismo é de mais destaque e sobrepuja o cristianismo é pura imaginação bombastica, bombástica, suponho. O autor, no entanto, mencionou um ponto vital relacionado aos milagres pertinentes à igreja. Mas aqui, novamente, duvidamos da sinceridade do autor, pois quem poderia se referir e contestar os milagres feitos pelo reverendo William Branham diante dos muçulmanos na África do Sul, quando 10.000 receberam a Cristo como Salvador, sob o ministério de William Branham em Durban, África do Sul, e em qualquer outro local em torno do mundo, ou de T.L. Osborne na África Oriental. Naturalmente, tomamos o partido de Billy Graham 100%. Nós falamos que o assunto em consideração é de não... Este assunto em consideração não possui qualquer valor. Mas no meio a cada pormenor disso, ele me disse que éramos fanáticos, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Eles tiveram de testificar em seu próprio jornal que Deus executou isso de qualquer forma. Deus é tanto Deus hoje como ele sempre foi. Talvez você pense que eles não creem, que eles não veem. Isso simplesmente não está escondido. Isso não se faz num canto. E centenas de milhares de pessoas sentadas ali observaram isso. Quando viram aquele menino aleijado, contorcido, se aproximar ali, o Espírito Santo contar-lhe sobre sua vida e coisas mais, e o que aconteceu ali, e ver 10.000 muçulmanos deitarem estirados no chão, aceitarem a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ainda temos T.L. Osborne e assim por diante, que ainda dão alimento de ovelha. Suponho que o irmão Osborne ainda não esteve entre os muçulmanos. Alegam que eles são tão predominantes. Mas ainda temos um Deus que pode livrar a ovelha do leão. Pode livrar a ovelha do urso. Fez-me bem saber que tiveram de escrever e reconhecer. Não, eles acham que não. Vão embora e dão as costas e dizem: ah, esses dias já passaram. O muçulmano disse: passaram? Então a Bíblia toda já passou. Estão completamente errados. Vocês estão adorando a um homem que morreu e seu nome era Jesus. E ele morreu muitíssimos anos atrás e não existe essa coisa de que ele está ressuscitado. Mas não puderam dizer isso no encontro de Durban. Ali ele se encontrou fazendo a mesma coisa que fazia e as provou. Agora, até mesmo as denominações têm de voltar. A própria pessoa que escreveu e me disse que eu teria de retratar meu ensinamento sobre a Bíblia foi essa pessoa que teve de escrever aquilo no jornal deles. Deus fará que eles o louvem de uma forma ou de outra. Então, apesar de tudo, isso mesmo, ele fará que o louvem de qualquer forma. Temos uma garotinha doente sentada aqui. A sua filha? Qual é o problema dela, irmã? Como? Hemorragia cerebral. Ah, é. 4 anos em agosto. Ah, é de Marengo ou de algum lugar por ali? Paoli, é esta mocinha então? Só há uma coisa, mãe, que pode poupar a mocinha. É Deus curá-la. Fico tão contente por isso. O senhor esteve lá para orar por ela, irmão Neville? Desde que o irmão Neville esteve lá e orou por ela, ela melhorou. Ainda temos pastores que conhecem o alimento de ovelha. Qual é o seu problema, estimada irmã, sentada na cadeira aí, o seu? Câncer. Bem, se eu lhes perguntasse uma coisa, talvez aqui mesmo. Quantos aqui foram curados de câncer? Levantem a mão. Olha aqui, irmã. Deus é o curador, sabemos disso. Se eu lhe dissesse que eu poderia descer aí e tirar essa hemorragia da mocinha e curá-la, eu lhe diria errado. Ou que pudesse tirar o câncer da mulher. Mas sei de uma coisa: houve um urso, um câncer, um tumor, uma cegueira e mesmo a morte que agarraram umas ovelhas de Deus um dia. Eu saí com o poder de Deus e eu matei isso e trouxe essa ovelha de volta.
Isso mesmo. E nós saímos hoje não com alguma grande coisa, tal e tal. Eu saio com a simples funda da oração. Ele a trará de volta. A senhora crê nisso, não crê, irmã? A senhora também, não crê, irmã? Quantos creem de coração agora? Agora inclinem a cabeça enquanto vou orar. Querido Pai, uma bela jovem encontra-se aqui, a qual nunca mais poderá andar ou se locomover, a menos que tu a ajudes. O inimigo a prendeu, ela está além do alcance de qualquer médico. O inimigo a arrancou lançando-a tão distante no espaço, a ponto dos médicos nem poderem fazer nada. Mas ela não está fora do teu alcance, Senhor. Ela está bem no lugar onde tu podes colocar a tua mão nela, baseado na palavra de Deus. Eu imponho as mãos nessa jovem e condeno esta hemorragia cerebral. No nome de Jesus Cristo, faz que ela volte a ser uma mulher normal. Ela viverá para a glória de Deus. Que ela fique boa, entre e saia desta igreja como os outros que entraram. Semelhantemente a isto, dê louvor a Deus. Assim seja, através de Jesus Cristo. Conforme o branco do seu cabelo, só mais algumas rodadas e ela estará naquela terra colar, onde vi que não mais eram velhos, porém jovens. Mas seus entes queridos estão aqui, chorando e a amam. Um grande inimigo a agarrou e arrancou do alcance médico. Um temível leão do câncer. Deus, eu venho buscá-la, venho para tomá-la de volta. Mato o leão do câncer no nome do Cristo invicto, que sou embaixador dele. Que isso a deixe e que ela fique boa e viva por muitos anos ainda, para a honra e glória de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, Pai Celestial, isso não é só uma grande armadura, não a lança polida, a linguagem ou vocabulário de algum orador, mas com uma pequena e comum funda de fé. Eu venho buscar esta alma e este corpo que o inimigo do câncer a agarrou, lançando além do alcance médico. Mas eu venho buscá-la esta manhã, Senhor, trazendo-a de volta ao pasto verdejante e com sombra, e a água tranquila, no nome do triunfante Jesus, do qual sou embaixador. Com fé não fingida, creio que ela será trazida de volta por este poder desta oração que fizemos. Assim seja. Queiram levantar a cabeça um momentinho. O pastor acabou de me dizer, essas pessoas estão doentíssimas, elas ficarão boas. Só não... Está bem. A promessa de Deus nunca falha. Nós vamos atrás delas. Vamos fazer um batismo. Tem algumas pessoas que precisam ir embora. Teremos culto novamente esta noite. Tem alguém aqui que não poderá vir hoje à noite, que queira que ofereçamos oração por você agora, que não poderá vir hoje à noite? Queira vir aqui, então, você que não pode vir esta noite. Terei mais tempo para a fila de oração hoje à noite. Vão ter de batizar estas pessoas. O senhor está com o menininho aí? Muito bem. Sim, irmão. Muito obrigado. Está bem se eu ler isso daqui a pouco ou agora mesmo? Obrigado, Senhor. Agora, se vocês nos concederem só mais uns 2 minutos, então teremos a parte do culto para o batismo. Sei que gostariam de assisti-lo. E os que desejam o batismo esta manhã, bem, vocês, as senhoras, vão mudar de roupa aqui, e os homens vão deste lado. E então, enquanto eu estiver orando por estes enfermos, então podem se aprontar para o batismo. E aqueles agora, esta noite, procurarei fazer uma pequena fila de oração, hoje à noite, de imediato, logo que chegarem. E vamos começar no primeiro livro de Efésios, esta noite. E agora será um prazer você estar conosco, se não tiver uma igreja para ir. Mas se tiver seu próprio pastor e igreja, então você frequente sua preciosa igreja, onde você dá apoio. Vocês que tiverem de ir e vão sair agora, Deus os abençoe. Visitem-nos outra vez quando puderem. Será um prazer recebê-los. O irmão também está para receber oração. Qual é o seu problema? Pressão alta. Agora, o resto de vocês, enquanto inclinam a cabeça um momento, queremos orar. Pai, agradeço-te hoje pela pequena funda de pastor, a oração que subjugou o leão e a ovelhinha foi arrancada dele.
e levar de volta a sua mãe e ao seu papai. Oro pelo nosso irmão. Peço que tu também o tragas ileso, Senhor. Que a pressão alta e os problemas de seu corpo cessem. Vou atrás dele, Senhor, para trazê-lo de volta, no nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Deus o abençoe, irmão. Caminhando, vejo o Senhor segurar o menininho cego. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu estava tendo muito mal, estava vomitando e pensei, não quero que falem em pegar isto, se puderem. Pensei, Deus, o que eu daria se eu pudesse ouvir alguém parar lá fora? Minha esposa dissesse, Billy, tem um senhor idoso aqui, veio vê-lo. E a que viesse um homem franzino, careca, de barba grisalha em seu rosto, ele entrasse e dissesse, o senhor é o irmão Branham? Eu diria, sim, senhor, sou. Meu nome é Simão. Pusesse sobre mim a sua mão e olhasse para mim um minuto, dissesse, o senhor é crente, irmão Branham? Sim. Tudo estará bem. Simão Pedro, da Bíblia. Como eu ficaria grato por isso? Ele não teria de dizer muito, só pusesse sua mão sobre mim. Tudo estaria bem. E quando caí em mim, pela ajuda de Deus e pela graça de Deus, há dezenas de milhares de pessoas que creriam nessa mesma coisa se eu fosse até eles. E pensei, Senhor, deixa-me alcançar todos os que eu puder, então. Deixa-me apenas, pensei, se Simão ou só Paulo, alguns deles, chegassem e dissessem, o senhor é o irmão Branham? Sim. Pusessem as mãos sobre mim e olhassem para mim e dissessem, muito bem, irmão Branham, e simplesmente saíssem. Eu ficaria bom, eu estaria bem, claro. Eu diria, que coisa, minha coragem aumentaria na mesma hora. Eu diria, ficarei bom, sim, senhor. E há pessoas que creem nisso mesmo hoje. E é por isso que vim aqui hoje impor as mãos sobre vocês. Pedir a Deus. Quero me aproximar deste garotinho para ver se ele vem comigo. Ele é um garotinho cego. Faz quanto tempo que está cego? Desde o nascimento. Oi, menininho. Oh, você é um menininho muito bonzinho. Oh, bondoso Deus, além do alcance dos médicos no nascimento desse garotinho, nascendo cego, e não consegue enxergar. Este menininho bonito e admirável, e o inimigo, antes desse pequenino ter uma chance na vida, o arrancou, lançando-o além do alcance do médico. Estou indo buscá-lo esta manhã, Senhor. Esta simples e pequena funda da oração o trará de volta, Deus. Vou de encontro ao inimigo, o diabo, no nome de Jesus Cristo, e reclamo este menino para Deus, reclamo sua visão para Deus, dando-lhe de volta aquilo que Satanás roubou dele, que ele a receba, no nome de Jesus Cristo isso se dará. Já falei. Agora, prezada irmã, agora não tenha um pingo de dúvida que este menininho ficará bom. Quero que o traga de volta aqui na igreja e mostre ao povo que ele pode enxergar. Dá-lhe a visão, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, impor esta pequenina por quem temos oferecido tanta oração. Mas esta manhã venho no nome de Jesus Cristo, levando esta pequena funda que tu me deste, e tu me ajudaste com isto, Senhor, pelo teu poder, tomar-o da boca do câncer, da boca da própria morte, ressuscitar mortos depois de assim terem sido pronunciados, e estando rígidos e frios. Venho atrás deste inimigo no nome de Jesus Cristo. Assim, faz que ela torne a ter boa saúde, Senhor. Concede, assim seja feito, para a glória de Deus. E está doente, Senhora? A senhora é crente? Senhor, eu a trago ao alcance desta pequena funda, no nome de Jesus Cristo. Que isto saia dela e nunca mais volte. Bem, aquela mesma funda pequena que foi e trouxe o irmão Harley, e pela sua filha e a senhora mesma. Agora, Pai Celestial, vou atrás do inimigo, usando esta pequena funda que tu me deste, pois tu disseste, se conseguires que o povo acredite, e fores sincero quando orar, aquela pedrinha acertará o ponto fatal. Que ela vá agora, Senhor, pois a envio ao pedido dela, no nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Muito bem, irmã. Agora estamos... Nervos está além do alcance dos médicos. Podem dar-lhe alguma coisa para acalmá-la, mas
a deixará pior depois disso, sim. Agora veja, vamos atrás disso esta manhã, saindo para trazê-la de volta. Senhor Jesus, 5 pedrinhas, Faith, e a funda da fé. E estou trazendo minha irmã de volta das garras desse nervosismo além. Estou trazendo a paz e aos pastos verdejantes e a água tranquila. Faço isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Pai, essa garotinha, ficamos tão alegres por não ter sido distrofia muscular, mas, independente do que seja, mesmo assim, isso está em teu alcance, Senhor. E venho com a pequena funda da fé e esta pedra, e atiro esta pedra com toda a força que me seja possível lançá-la, no nome de Jesus Cristo, que ela acerte o alvo, que nossa irmã fique bem. Faço isto no nome de Jesus Cristo. Esta jovem mãe e sua pequena descendência, o pequenino com quem ela quer se encontrar no além, do outro lado, daquela gloriosa terra da qual acabei de falar, e que essa mãe não viverá até que venha outro bebê, e tampouco o pequenino poderá viver sem a tua ajuda, mas vou com a funda, com toda a força e pontaria que posso pôr no inimigo, e no nome de Jesus Cristo atiro nesta coisa. Ficarão bons para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Oh, isso é tão bom, fico contente. Bem, aquele ministério, então, foi um grande ministério apontando para o povo sair. Ele apontava para obras. Nosso Pai Celestial, Satanás arrancou esta pequena mãe, tirando-a para longe do alcance dos médicos além. Eles apenas lançam um remédio nessa direção, Senhor, que apenas a deixa atordoada, mal deixando-a saber onde ela se encontra. E então, quando volta, ela está pior. Mas venho com esta funda da fé, com uma pedra diretamente dirigida para acertar bem no alvo. No nome de Jesus Cristo, tiro este nervosismo dela para a glória de Deus. Amém. Estimado Deus, o irmão Jorge deitado lá, moribundo, não faz tempo, eu vi o que a fé fez por ele. Agora ele está com reumatismo, Senhor. Entendemos que podem dar-lhe cortisona, uma coisa que poderia aliviar um pouco a dor, mas isso não tiraria tal coisa. Por isso, fazemos pontaria com esta oração, no nome de Jesus Cristo, que ele vá para casa ficar bom. Obrigado, irmão. Muito prazer, estimada. Oh, que coisa ensurdecedor. Dá para ouvir bem? Aham. Só um pouquinho além do alcance dos mortais. A senhora é crente no Senhor Jesus? Vejo uma bela mulher lá um dia destes. A senhora estará jovem outra vez para sempre. Sei que agora quer viver para a glória dele. Passando o seu filho, não é possível encontrá-lo? Oh, ele faleceu. Oh, isso. Abatida com a perda, sim. Estimada irmã, quero que chegue ao ponto de sentir-se bem. Ela ouviu a visão esta manhã? Bem, conte para ela. Bem, ela vai contar-lhe o que aconteceu logo além do seu fôlego aqui, aquele precioso rapaz à espera. A senhora será jovem como ele. Ame, apenas ame-o. Amado Pai Celestial, a corrida da vida se completou. Já não resta muito mais. Esse é o precioso filho, bem do outro lado do rio. Se ele pudesse ao menos olhar para trás, ele diria: só mais alguns dias. Ela está esperando a embarcação, Senhor, que a levará pela neblina para aquela gloriosa terra. Sim, abençoa, Pai, consola seu coração e que seja uma grande reunião logo ao atravessar o rio.